Fala aí, galera, mais uma vez eu tô aqui tirando algumas dúvidas, fazendo esse vídeo para tirar algumas dúvidas para que ficaram a respeito desse vídeo do jato de areia. Eu coloquei ele na posição aqui horizontal para que vocês possam ver. Saíram muitas dúvidas a respeito do jato que foi fabricado aqui na minha oficina. Que mais uma vez eu digo que eu não criei nada, eu apenas olhei uma ideia e acabou que deu certo, ficou muito bom. Nessa parte aqui, ó, aqui é um bico de engate rápido, aqueles comuns, né, que a gente coloca a mangueira aqui, tem a parte fêmea lá e essa aqui é a parte macho. Eu coloquei aqui que facilita o meu trabalho, porque o meu compressor eu uso para fazer outras coisas, eu uso em pistola, de aplicar produtos e pistola de pintura, para colocar um bico para encher pneu. Então esse aqui é um bico comum. Vou mostrar mais de perto para que vocês possam ver. É um bico comum de engate, se encontra em qualquer casa de ferragem ou do ramo. Foi colocado um adaptador aqui, ó. E essas conexões são de metal. Eu fiz com ela porque eu não tinha outra na hora. Eu poderia até fazer de PVC, que a pressão não é tão grande e aguentaria. Se a pessoa tiver acesso a esse tipo de material, ela pode fazer com cano de ferro. Só que o problema é tem que fazer a rosca, né? Teria que passar uma tarraxa e fazer a rosca para ela poder encaixar aqui. Aí eu usei esse acoplamento aqui, que de um lado ela é meia polegada e do outro também é meia polegada. Desse lado tem rosca e desse lado aqui o cano é colado. Foi colocado um pedacinho de cano na parte superior. E nessa parte aqui é uma curva de meia também. Aí ele desce pela lateral do cilindro. Pela lateral do cilindro desce o cano de meia polegada também. Chega na parte inferior, como vocês podem ver aqui, a parte que tem os pezinhos. Na parte inferior dele, que 95% das dúvidas foram com relação à parte inferior, que disseram que no outro vídeo, depois eu assisti com mais calma, por se tratar do primeiro vídeo que eu fiz nesse sentido, ficou meio que sem esclarecer a dúvida. Como na parte superior, nessa parte inferior também foi colocado um pedacinho de cano do mesmo tamanho daquela que foi usado na parte de cima, onde entra o ar, ok? E foi colocado também uma adaptação aqui, ó. A parte lisa, colada, e a parte de rosca foi rosqueada nesse T, que também é de meia. Para que não fique nenhuma dúvida. O T lá de cima, entra o ar também por aqui. Pela parte superior. O ar entra por aqui. Essa parte aqui se comunica com a parte de baixo do cilindro. E ela foi soldado uma conexão aqui. E essa parte fica plana com a parte de baixo, para que quando você colocar areia, a areia caia direto. Não fique nem um pouco lá para você usar até a última areia você pode usar. E aqui foi colocado um T, também de meia polegada. Um T, né? Ele tem rosca aqui, rosca interna aqui e rosca interna aqui. Lá na parte de cima foi colocada uma adaptação dessa daqui, ó. Que é uma união, né? Ela tem rosca desse lado. No caso lá eu soldei uma porca da medida do engate rápido para a parte de dentro. Então eu rosqueei aquela parte de dentro, eu rosqueei o bico, onde entra o ar lá. Aqui é a saída da mangueira. A saída da mangueira, ela eu coloquei um pedacinho de cano aqui e parafusei a mangueira aqui. Isso aqui é onde vai sair a areia. E a mangueira vem, né? E aqui na ponta foi colocada uma vela de carro cortada. Não sei se vai dar para ver direito, mas é uma vela de carro cortado. A parte onde engata o cabo de vela. Essa parte que está esse estriado aqui, ó, é a parte que vai para dentro, aonde vai rosqueado no carro, onde tem aquela ponta dela. Então o que acontece? Uma pessoa me perguntou acerca de como que eu tirei o eletrodo. Foi muito simples, eu cortei
a parte metálica da vela. Eu cortei a parte metálica da vela e fiz o seguinte. Com um arame fino de aço, eu bati no eletrodo central dela e ela saiu. A parte de cima. Então ficou só esse orifício aqui, por onde a areia passa. Essa tem como função de reduzir a saída da areia, bem como do ar. Então, ela ficou de modo direto. Se a pessoa tiver acesso, conseguir um registro e colocar na parte de saída aqui, fica muito mais simples de se utilizar. Porque toda vez que eu vou jatear alguma coisa, eu tenho que ficar dobrando a mangueira aqui para poder parar de sair areia. Então seria interessante se a pessoa tiver acesso a um registro de meia, ou um registro de forma de 3/4 até, se ela conseguir fazer a adaptação, fica mais simples. O ideal seria aquelas válvulas de extintor, que você aperta, e quando você aperta, você libera a saída do produto, no caso aqui a areia, né? Então eu espero que fique dizimida todas as dúvidas, né? O jato está aqui, como eu disse, ele foi construído com um cilindro de compressor daqueles pequenos, né? Aqueles geralmente a gente compra em loja de material que vende ferramentas. Foi feito aqui o bocal dele, né? Esse bocal não ficou muito do meu agrado. Mais pra frente eu vou mudar. E por causa que fica muito difícil de parafusar aqui. E a vedação aqui teve que ser muito bem feita, porque senão ela vaza. Então eu vou mudar. Posteriormente eu vou mudar, vou colocar um fechamento melhor. Daria também para colocar um cano de 2 polegadas, aqueles que tem aquela rosca que parafusa aqui em cima. Também daria certo. Tem um tampão. Esses prédios antigos, onde se usava aqueles relógios de energia antigo, muitas vezes se encontra. Ou então uma boa casa de material de ferragem, você encontra um pedaço de cano de 2 polegadas, onde é passado uma tarraxa nessa parte e é colocado aquele tampão. A parte inferior eu já mostrei para vocês, que foi onde tinha muita dúvida. Eu espero que dessa vez vocês consigam fazer na casa de vocês aí, sem muito problema, porque as dúvidas elas foram tiradas, né? Então você pode ver aqui, ó, o ar entra por aqui. O ar entra por esse engate rápido. E ele, ao mesmo tempo que ele entra por aqui, pressurizando a areia para baixo, que ela vai estar mais ou menos cheia até aqui. Você pode colocar até aqui de areia. A mesma forma que o ar entra por aqui, ó. Você pode ver que foi soldado aqui, ó, mas ele tem comunicação direto, o ar entra para lá. Então ele vai fazer como se fosse uma nova camada atmosférica, se pode se dizer assim, vai forçar a areia para baixo. Ao mesmo ponto que ela está sendo pressurizada para baixo, na hora que você injeta o ar ali, ela está entrando por aqui também, o mesmo ar. Então, a resistência que o ar encontra aqui é maior do que por aqui, que vai estar se ligando lá embaixo, na saída do cano, na saída da areia, no caso. Então ela vai encontrar areia lá embaixo, a areia vai se encontrar lá embaixo com o ar, e ela vai empurrar, fazendo que ela saia com pressão pela mangueira, pela ponta da mangueira. Então o jateamento fica bom. Eu já tirei algumas peças e ficou muito bom. Mas eu ainda tenho uma outra ideia, para que se vocês não conseguirem encontrar um cilindro desse porte, porque é difícil de se encontrar. Geralmente em ferro velho de caminhão tem aqueles de ar, daqueles caminhões antigos, dos Mercedes-Benz, mas eles podem apresentar ferrugem interna, como esse aqui apresentou, só que eu dei um jeito de tirei o ferrugem. Porque o ferrugem ele sai em camada grossa e ele costuma entupir a parte da saída da areia. Porém,
Hoje em dia é muito simples de se encontrar esses cilindros aqui, ó. São aqueles cilindros que você encontra naquelas casas de refrigeração e vocês podem comprar. Esse daqui eu paguei... Esse aqui na verdade o cara me deu, né? O cara me deu porque ele é um amigo meu e ele me forneceu esse daqui. O pessoal usa para fazer churrasqueira, outros usam para fazer aquelas buzinas a ar. Ela é do R22, né? Acho que é R22, que é usado em refrigeração. Então você pode comprar. Aí, tudo que você viu naquele cilindro grande, você pode estar fazendo nesse aqui. Só que, logicamente, a capacidade de areia que você vai colocar é menor. Mas para quem está fazendo um jato de areia desse daqui, não é para uso profissional. Você vai usar no final de semana para jatear uma peça de uma bicicleta, de uma moto, jatear um carburador, enfim. Você vai jatear o que você quiser, só que você tem que ter em mente que esse daqui, a capacidade de areia que você vai colocar é bem menor do que esse aqui, é claro. Esse aqui comporta o dobro de areia do que esse daqui comporta. Porém, esse daqui é um cilindro que você vai poder comprar ele bem baratinho. Depende da cidade que você morar, você vai pagar em torno de R$10 aí na sucata. Enfim, eu não sei quanto que você vai pagar, mas eu acho que é bem barato. E a vantagem desse daqui é que ele não tem nenhum tipo de contaminação interna. Porque como ele se trata de um líquido que ele precisa de muita limpeza, ele vai estar muito limpo internamente. Ao contrário daquele ali. Aquele ali por se tratar de um bujão de compressor, ele recebia muita umidade. Então, por ele ter ficado bastante tempo parado, ele enferrujou por dentro. Até limpar o ferrugem tudo, dá muito trabalho. Então, se você não quiser ter dor de cabeça, ou você compra um cilindro desse daqui novo, que não é o caso, né? Porque você está fazendo com peças baratas, peças de sucata, porque é um hobby, né? Você não vai querer gastar aí R$1.500 ou sei lá, o preço que vai ser um cilindro, juntamente com as peças e a sua mão de obra, para você fazer uma coisa que você vai usar só de vez em quando. No meu caso eu fiz porque eu precisava jatear algumas peças, algumas rodas, algumas coisas. E também pelo desafio de fazer. Um amigo meu fez eu falei, eu vou fazer mas o dele ficou muito complicado. Eu falei, eu vou tentar fazer um mais simplificado para poder trabalhar. E ficou bom. Apenas eu pequei porque eu não tinha o cilindro, o registro ali na frente, que sai na mangueira para fazer o jato, né? Então, se você tiver, fica muito melhor. Então, esse daqui é o cilindro ideal para que você possa fazer. Eu recomendo que vocês comprem esse daqui. Compre as conexões, monta tudo certinho. Não inventa de colocar do lado, que não funciona. O ar tem que entrar por cima ou pelo lado, porque ele tem que fazer, como eu falei, a pressão, fazer com que a areia desça. Mais uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, surgiu bastante dúvida, pessoas perguntando que tipo de areia que era usado. Eu falei mais uma vez, vou repetir. É uma coisa para ser feito como hobby, só de final de semana. Então você vai pegar e você vai pegar aquela areia de construção que o pedreiro aí usa, areia lavada, a gente conhece aqui no Paraná como areia lavada, aquele que o pedreiro usa. De preferência você vai pegar aquelas areias finas, para que o pessoal usa para reboco. Você vai coar ela o máximo que você puder, peneirar ela, deixar ela bem fininha. Separa no recipiente à parte, não precisa colocar água, não precisa colocar nada. Ela purinha. Quanto mais seca ela tiver, melhor, que não entope o bico. Se você colocar ela molhada, ela vai entupir o bico. Eu vi na internet alguns vídeos que fazem com um tipo de areia molhada, mas só que o bico muda. Então não adianta você querer fazer com esse sistema aqui, que não vai dar certo. Faz com areia, a tal da areia lavada, né? Que é o nome que se dá, você vai no depósito da sua cidade, ou então pede para um pedreiro lá umas 2 pás para você fazer um teste, coa ela bem coada, pode ser da grossa também, não tem problema. Só que ela tem que estar bem peneirada para ela sair todas as pedrinhas, porque senão entope o bico lá. O bico na saída lá tem 3 milímetros de espessura. Mais uma coisa, na dúvida, se você não tiver condição de tirar a vela, não tiver condição de arrumar uma vela automotiva, você faz o seguinte, você vai no torneiro, manda ele cortar um pedaço de 3
de 15 centímetros mais ou menos e faz um furo de 3 milímetros no meio. Você fazendo isso, você pode pôr na ponta que ele vai funcionar normal. Eu espero ter dizimido, né, tirado todas as dúvidas de vocês, né? E se tiver alguma pergunta, pode perguntar, não esquece de deixar o seu like e compartilha aí nas redes sociais, no Facebook, enfim. Dá uma força no meu canal aí, beleza? Um abraço a todos vocês. Falou!